quando a gente entra no mundo adulto ou no mundo escolar, né, vamos dizer assim, a gente já aprende média, né? A média é uma medida da estatística descritiva que todo mundo sabe fazer. Todo mundo, até minha filha de 7 anos, sabe calcular a média. A média é uma medida da estatística descritiva que todo mundo, desde que entende por gente, sabe calcular a média. Mas muitas pessoas, aliás, todo mundo sabe calcular a média, mas não sabe para que ela serve, aonde ela precisa ser utilizada, e não sabe também que existem outros tipos de média, a não ser essa média que todo mundo aprende quando entra na escola, tá? Então, o que é a média? Qual que é o conceito principal da média? A média é uma medida da estatística descritiva que é quando eu tenho vários números, por exemplo, e eu quero um único número que representa todos os números que eu tenho. Então, eu tenho lá, por exemplo, 3, 5, 7, 7 e 10. Então, a minha sequência aqui é uma sequência de 5 números. Só que eu quero apenas um único número que representa esses 5 números que eu tenho. Isso é a média. A média é sempre quando a gente tem vários números e a gente quer um único número que representa esses vários números que eu tenho. Só que a média, ela é quantitativa, tá? Eu não consigo calcular a média de cores, por exemplo, que é uma variável qualitativa. Eu não consigo calcular, por exemplo, a média de grau de escolaridade, que é uma variável qualitativa. A média é uma variável quantitativa. A gente só consegue calcular a média em variáveis quantitativas. Por quê? Devido à sua definição, que é essa que eu estou acabando de falar para vocês. A média é um número, então, portanto, quantitativa. Então, quando eu quero apenas um número que representa vários que eu tenho, eu calculo a média. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o salário que representa todos os salários dos funcionários da minha empresa. Eu vou calcular a média para saber o salário representativo de todos os funcionários de uma empresa. Se eu tenho lá, eu quero saber qual é a idade que representa as idades dos funcionários da minha empresa. Eu vou calcular a média. Quando eu encontro a média de idades, eu estou encontrando um valor que vai representar a idade de todos os funcionários da minha empresa. Então, essa é a definição da média. Só que acontece que nós temos duas médias. Nós temos a média aritmética simples, que é essa média que você aprende desde que você se entende por gente, né? A média aritmética simples é essa que nós somamos e dividimos pela quantidade. Então, nesse exemplo aí, eu somo 3, somo 5, somo o 7 e somo o 10 e divido por 5, porque eu tenho 5 elementos. Então, por exemplo, aí vai dar 3 mais 5 mais 7 mais 7 mais 10, vai dar 32 dividido por 5, eu tenho uma média de 6,4.
Então, aqui, esse número 6,4 representa o número 3, o número 5, o número 7 e o número 10. Essa média aritmética simples, nós usamos quando nós temos os dados da forma bruta, ou seja, da forma que eles foram coletados. Agora, quando eu tenho os meus dados e resolvo montar uma tabela para organizar e tabular esses dados, eu já não posso usar a média aritmética simples. Eu tenho que usar a média ponderada simples, que é uma outra média. Só que as duas dão o mesmo resultado. Tanto a média ponderada simples como a média aritmética simples, elas dão o mesmo resultado, tá? Mas quando que eu uso uma média ponderada simples? Quando os meus dados não estão na forma bruta. Isso aqui são os meus dados na forma bruta. Ou seja, do jeitinho que eu coletei, eles estão aqui. Então, por exemplo, se eu estiver coletando as idades de crianças, a primeira criança respondeu que tem 3 anos, a segunda respondeu que tem 5, a terceira criança respondeu que tem 7, a quarta criança respondeu que tem 7 e a quinta criança respondeu que tem 10. E aí eu tenho aqui os meus dados da maneira que eles foram coletados. E eu calculei a média sem nenhum tratamento desses dados. Aí eu vou usar a média aritmética simples. Agora, a média ponderada simples é quando eu já trato os meus dados e a partir daí eu vou calcular a média. Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela, os dados já estão tratados, organizados e já estão colocados, por exemplo, numa tabela. Vamos supor que aqui seja assim. Então, eu tenho 5 pessoas com 20 anos, 6 pessoas com 30 e 10 pessoas com 40. Como que eu vou calcular a média ponderada simples? A média ponderada é a frequência vezes a variável pesquisada. Então, quantas vezes a idade de 20 anos apareceu no meu sistema? 5. Eu vou fazer 20 vezes 5. Agora eu vou mudar para a linha de baixo, eu somo. Quantas vezes a idade de 30 anos apareceu? 6 vezes. Então, eu vou fazer 30 vezes 6. E quantas vezes a idade de 40 anos apareceu? 10 vezes. Eu vou fazer 40 vezes 10. Tudo isso dividido pelo total, que é 21. Então, eu tenho lá 20 vezes 5, que dá 100. 30 vezes 6, que dá 180. E 40 vezes 10, que dá 400. Então, vai ficar 680 dividido por 21, que vai dar aproximadamente aí 32,4. Então, pessoal, a média ponderada simples, eu uso ela quando eu tenho uma tabela, tá? E a média aritmética simples é quando eu não tenho tabela. Quando eu estou pesquisando muitos dados, né, uma sequência grande de dados, a gente costuma fazer tabela para deixar mais organizado. Quando a gente está pesquisando poucos dados, não tem necessidade de fazer uma tabela. Mas a média aritmética simples é a média calculada quando os meus dados estão da forma bruta. Agora, quando os meus dados estão numa tabela, seja ela da discreta ou contínua, ou seja elas agrupada ou não, aqui as idades não estão agrupadas, mas elas poderiam estar.
uso a média ponderada simples. A moda, pessoal, é sempre a variável pesquisada de maior frequência. A moda não tem cálculo, é sempre uma observação. A moda não tem nenhum tipo de cálculo. A moda é sempre uma observação. Então, a moda é sempre aquilo que nós estamos pesquisando de maior frequência. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja idade de crianças. Qual é a idade de maior frequência? É a idade de 7 anos, porque essa idade aparece 2 vezes. Agora, se eu tiver um rol assim, ó, vamos supor que eu estou pesquisando idades. Então, eu tenho lá a idade de 20, a idade de 30, a idade de 40 e a idade de 50. Nessa situação aqui, ó, nessa sequência aqui, qual é a moda? Ou seja, qual é a minha idade de maior frequência? Aqui não tem moda, porque eu não tenho nenhuma idade de maior frequência. Quando a gente fala assim, ó, esse tênis está em moda. Por que ele está em moda? Porque ele é visto com mais frequência do que os demais tênis existentes no mercado. Se eu falo assim, por que um determinado modelo de roupa está em moda? Porque aquele modelo é visto com mais frequência do que os demais modelos existentes no mercado. Então, a moda é a variável que nós estamos pesquisando, que pode ser idades, salários, faturamento, grau de escolaridade, cores, enfim, qualquer variável de maior frequência, que tem mais frequência. Quando eu não tenho nenhuma que tem maior frequência, eu não tenho moda. Mas eu posso ter também mais de uma moda. Por exemplo, eu tenho aqui essas idades, ó. Então, quais são as idades de maior frequência? A idade de 30 e a idade de 40. Eu posso ter mais de uma moda. Eu posso não ter nenhuma moda, como eu posso ter uma, duas, três, infinitas modas. Aqui, ó, nessa tabela aqui, qual é a idade de maior frequência? É a idade de 40, porque eu tive 10 pessoas com 40 anos. A mediana, a primeira coisa, os dados têm que estar em ordem crescente. É a primeira coisa, tá? Para a gente fazer a mediana, os dados têm que estar em ordem crescente. Mas o que é a mediana? A mediana é o elemento central, o elemento do meio, o elemento de 50%, o elemento da metade, significa tudo a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tiver a seguinte sequência de dados, qual é o valor da minha mediana nessa sequência de dados? Sabendo que a mediana é o elemento do meio, é o 7. E é só o 7 porque aqui eu tenho número ímpar de elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, quando eu tenho um número par de elementos, por exemplo, assim, ó, tenho número par, a minha mediana tem 2 elementos, quando for par, 2 elementos centrais.
E aí eu faço a média aritmética simples entre esses dois elementos centrais. Então, a mediana é só o elemento central. O dos extremos não me interessa. Só os elementos centrais. Os extremos não me interessam. Então, por exemplo, a metade dos alunos tem 7 anos. A metade dos alunos tem 7 anos e meio, tá? Para mais ou para menos, tá? Só que a mediana é sempre o elemento que está no meio. O resto não interessa, tá? E é sempre a metade. Então, qual é o salário da metade dos funcionários? Qual é a idade da metade das pessoas? Qual é o faturamento da metade do período analisado? E assim por diante.